Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora são 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. Hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena, aposta do Distrito Federal, acerta 6 dezenas e leva 95 milhões de reais. Dengue, Ministério da Saúde, Butantan e Fiocruz farão ação para ampliar a vacinação. Mais de 1 milhão de motoristas estão com exame toxicológico vencido por mais de 30 dias. Carnaval em Guapó é cancelado devido ao aumento de casos de Covid-19. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h36. Sejam bem-vindos à nossa programação, o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. A revisão do cadastro único tirou 1.700.000 famílias compostas por um único integrante, chamadas de unipessoais, do rol de beneficiários do Bolsa Família em um ano. São pessoas que estavam recebendo benefício irregularmente ou integravam uma família maior, mas fizeram a opção indevida pela divisão do cadastro, não raro induzidos pelo próprio desenho do programa social, com valor mínimo garantido independentemente do número de membros. Após essa regularização, cerca de 400.000 continuam recebendo benefício como dependentes de uma família maior. O governo considera esse um dado relevante para atestar que o objetivo final da revisão não é cortar benefícios, mas sim manter informações fidedignas em uma base que serve de referência para mais de 30 políticas sociais do Brasil. Outro dado usado para sustentar o argumento é o número de pessoas beneficiárias, que contabiliza todos os integrantes de domicílios contemplados. O patamar se mantém estável entre 55 e 56 milhões de indivíduos. A explosão de famílias unipessoais no Bolsa Família foi o principal fator que levou a equipe de transição a classificar a situação do CadÚnico como uma calamidade. E o concurso público nacional unificado terá uma banca em sessão filmada para confirmar a autodeclaração racial de candidatos que optarem por concorrer às cotas para negros. Os vídeos serão mantidos em sigilo, segundo o edital. Chamada de Enem dos concursos, a seleção vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos federais, divididas em 8 blocos temáticos. As cotas serão distribuídas da seguinte forma: 20% para negros, 5% para pessoas com deficiência, 30% para indígenas, mas apenas nas carreiras da FUNAI. O número de vagas em cotas vai depender, no entanto, do total de vagas na carreira. As bancas, segundo o edital, serão compostas por 5 membros, com suplentes para cada um deles. Os nomes dos membros não serão divulgados, mas os seus currículos, sim, por meio do site do concurso e pelo edital de convocação para a fase de bancas. Os candidatos que forem reprovados na avaliação da banca vão disputar a vaga na ampla concorrência, ou seja, com pessoas que não fazem parte das cotas, mas caso obtenham nota para tal. Em caso de informações falsas, o candidato será eliminado e vai responder legalmente. Eventos de fogo no Pantanal duplicaram no mês de janeiro. Quem traz esse balanço é Alexandre Figueiredo. Em todo o Pantanal, foram registrados em janeiro 115 eventos de fogo, segundo dados do Painel do Fogo, do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, do governo federal. O número representa 4 vezes mais ocorrências para o mesmo período no ano passado, quando foram feitos 28 registros. Nesta semana, a região da Serra do Amolar, no Pantanal, teve registrados 19 focos e segue sofrendo com os incêndios, apesar das ações de combate do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul e da Brigada Alto Pantanal, mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro. Mas o que pode explicar esse aumento tão expressivo? Biólogo e diretor de programas e projetos da ONG ECOA, Ecologia e Ação, André Luiz Siqueira, destaca algumas possibilidades. Nós estamos no período de chuva e não estamos tendo chuva. Nós temos um rio Paraguai, que é o principal nivelador, termômetro, digamos assim,
de quanto pode se queimar ou não, nós temos ele com 1 metro abaixo praticamente do que nós tínhamos em 2020, 2021, que foram os piores anos dessa crise hídrica que vem se arrastando desde 19. E aí essa soma de fatores, obviamente com a ação antrópica que a gente tem, infelizmente, no Pantanal, ela tem sido determinante para esses incêndios nessa época, completamente de forma típica. O incêndio florestal, que iniciou em 27 de janeiro, não atingia diretamente a Serra do Amolar, que é um patrimônio natural da humanidade desde 2020. Para Siqueira, o que está acontecendo agora no Pantanal também é consequência da falta de planejamento das autoridades. Primeiro, os estados, os executivos estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul precisam fazer a parte dele, porque não há um trabalho de prevenção acontecendo. Os órgãos que fazem gestão do fogo, por exemplo, como os executivos estaduais, Corpo de Bombeiro, estão preocupados em resposta ao fogo. Resposta ao fogo no Pantanal não funciona. A gente tem várias instituições que trabalham a gestão do fogo no território, como, por exemplo, o Prédio Fogo, ligado ao IBAMA, tem esse tipo de preocupação, porque o uso social do fogo, ou seja, as pessoas que utilizam o fogo para alguma atividade no seu dia a dia, elas precisam ser fiscalizadas, monitoradas e sensibilizadas. A Serra do Amolar é um dos lugares mais preservados do Pantanal e só pode ser acessada através de barco ou helicóptero. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul está no local e investiga as causas do incêndio, que pode ter atingido uma área de mais de 2.400 hectares do território. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41, 6h41. E a Prefeitura de Iguapó cancelou o carnaval que estava programado para acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A decisão foi tomada após a divulgação de uma nota técnica pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica apresentada ao Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, que aponta um aumento do número de casos positivos de Covid-19 no município. O decreto foi publicado no dia 2 de fevereiro. No documento é mencionado que em dezembro do ano passado foram registrados apenas 3 casos no município, mas em janeiro desse ano esse número saltou para 54 casos. O comitê emitiu orientações para a adoção imediata de medidas a fim de conter a disseminação do coronavírus. A Prefeitura destacou ainda que o município abaixa a procura pela vacina contra a Covid-19. Por isso, com a proximidade do carnaval, eventos que envolvem aglomerações de pessoas foram considerados inseguros diante do atual cenário epidemiológico. E a Polícia Civil de Goiás apreendeu na quinta-feira uma aeronave supostamente usada para o tráfico de drogas e prendeu 4 suspeitos investigados por tráfico interestadual em Tumbiara, no sul goiano. Além do avião avaliado em R$350 mil, também foram apreendidos cerca de 16 tabletes de cocaína e 3 veículos. A operação ocorreu no momento em que os suspeitos negociavam a droga no bairro Novo Horizonte. Foram 11 meses de investigação. O resultado foi que a equipe do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Tumbiara prendeu em flagrante 2 mulheres de 46 e 53 anos e 2 homens de 38 e 61 anos. O piloto detido portava documento de identidade falsa. A Polícia Civil descobriu que o indivíduo estava foragido da Justiça de Pernambuco, onde havia um mandado de prisão definitiva de unificação de pena, totalizando 32 anos de reclusão a cumprir. E o Produto Interno Bruto goiano cresce quase o triplo do PIB nacional. A reportagem é de Janda Nayara. De acordo com o Instituto Mauro Borges, o PIB goiano cresceu 5,3% no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado supera o avanço do PIB nacional, que foi de 2% no mesmo período. Os números positivos foram favorecidos principalmente pela indústria, que apresentou um crescimento de 2% no terceiro trimestre de 2023, o dobro da média nacional. Nós temos um bom mecanismo de desenvolvimento regional, que são os incentivos fiscais. Goiás soube aproveitar isso, cresceu, consolidou um parque industrial muito antes de outros estados. E agora também com os bons resultados da agricultura e da pecuária, como Goiás criou um grande parque de agroindústrias, Goiás soube surfar nessa onda, A gente tem que procurar cada vez mais deixar de ser apenas uma fazenda e ser cada vez mais um supermercado, Agregar valor industrializando os nossos produtos, e Goiás tem feito isso nos últimos anos,
crescendo acima da média nacional. A indústria de transformação foi a que mais cresceu, com alta de 4,1%. Só a fabricação de produtos alimentícios acumulou nos 3 meses analisados um crescimento de 7%. Nós temos um setor forte de confecções, nós estamos inclusive tentando agregar cada vez mais maior valor, né, na moda goiana, temos uma construção civil pujante, atuante. Temos montadoras aqui no estado, né? 2 de automóveis, temos montadoras de tratores, indústria química. Então, assim, tem vários setores da economia, o setor farmacêutico, né? Não pode deixar de ser citado. Então, com isso, Goiás, com essa diversidade, isso também ajuda, porque às vezes um setor passa por uma crise por um momento, você tem os outros setores, né? O setor espera manter o resultado positivo também em 2024, mas diz que o ano será de desafios. 2024 será um ano muito desafiador, né? Nós tivemos aí uma reforma tributária, vamos aí ter agora esse o primeiro ano, ela está sendo agora regulamentada e nos preocupa muito, sobretudo com essa questão da tributação no consumo, porque isso coloca em risco essa política de desenvolvimento baseada nos incentivos fiscais, que você atraiu as empresas para regiões produtoras como Goiás, Mato Grosso do Sul, mas também Nordeste, Norte do país, e quando você centraliza a arrecadação em quem consome, aonde que você tem grande população, você coloca em risco aí esses empregos e essas indústrias que estão no interior do nosso país. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46 e uma chance inacreditável perdida por Vegete e um pênalti de Gabigol defendido por Léo Jardim. Esses 2 lances ilustram bem o empate em 0-0 no primeiro clássico do Campeonato Carioca. A falta de pontaria do Flamengo e a dificuldade do Vasco em sair jogando e ficar com a bola foram a tônica de um jogo disputado e um resultado que não foi bom para nenhum dos times na disputa do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo seguem empatados na tabela e agora com 9 pontos em 7º e 6º lugar respectivamente. O Flamengo tem um jogo a menos na competição. Os 4 primeiros colocados se classificam para as semifinais. O Vasco volta a jogar na quinta-feira contra o Audax na Arena da Amazônia, em Manaus. O Flamengo tem mais um clássico pela frente na quarta-feira, dessa vez contra o Botafogo no Maracanã. E o tricolor paulista bateu Palmeiras e faturou a Supercopa Rei. Alain Barbosa traz os detalhes dessa partida. O São Paulo é campeão da Supercopa do Brasil, agora a Supercopa Rei, em homenagem a Pelé. O tricolor venceu o Palmeiras na tarde deste domingo nos pênaltis. O herói do título inédito foi o goleiro Rafael. Ele defendeu as cobranças de Murilo e Piquerez, enquanto os companheiros de equipe converteram 4 penalidades. Não foi por falta de oportunidades que o jogo terminou com placar zerado. Foram 14 finalizações palmeirenses, 4 no gol. O São Paulo finalizou menos, apenas 5 vezes, 2 delas no alvo. O técnico palmeirense, Abel Ferreira, lamentou as oportunidades perdidas. Parabéns ao nosso adversário, foram competentes, mais competentes do que o Palmeiras, e nós não fomos capazes de traduzir as nossas oportunidades em golo. Tivemos o mesmo tempo para preparar o jogo do que o nosso adversário, menos um dia porque nós jogámos mais cedo, mas tudo o que eu disser agora não vai adiantar nada, portanto valorizar o espetáculo, valorizar o comportamento das 2 torcidas. Como eu tinha dito a uma colega vossa na primeira pergunta que me fez, que também é preciso fator sorte, ter essa estrelinha, essa felicidade. Já o técnico do tricolor paulista, Thiago Carpini, valorizou o trabalho deixado por Dorival Júnior, ex-São Paulo e agora técnico da seleção brasileira. Mas esse título começou lá atrás, numa consolidação de trabalho, com a conquista da Copa do Brasil, com tudo que essas pessoas do respaldo, diretoria, Dorival, sua comissão e esses atletas construíram, e eles nos permitiram fazer parte dessa história, nos receberam tão bem desde o primeiro dia que eu cheguei no São Paulo Futebol Clube. Então, eu precisava de alguma maneira contribuir com esse processo e eu acho que estamos no caminho. Hoje, momento único e marcante na minha vida, na vida do São Paulo. Ganhamos tudo, não falta mais nada, mas a gente vai continuar trabalhando sempre por mais. Com o título, São Paulo junta-se ao seleto grupo de campeões da Supercopa do Brasil em 7 edições da competição em que se enfrentam o campeão brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior à disputa. Flamengo com 2 títulos, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras, com um título cada, compõem a lista de vitoriosos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h49. A equipe do Ministério da Fazenda está traçando um diagnóstico sobre a crise do agronegócio, motivada sobretudo pela questão climática. Apesar dos pleitos do setor, como crédito e renegociação de dívidas, ainda não há nenhuma definição de ação a ser tomada. É o que disse o secretário de Política Econômica, Guilherme Melo. O setor produtivo pede a prorrogação de financiamentos para investimento com vencimento nesse ano, para o último ano do contrato, com manutenção de taxas de juros, renegociação de financiamentos de custeio, antecipação das operações de pré-custeio e liberação de recursos para o capital de giro. O relator do projeto de lei do combustível do futuro na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, afirmou que vai acrescentar no seu parecer uma proposta que prevê o aumento de até 20% do percentual do biodiesel na mistura ao óleo diesel. Esse era um dos pontos de impasse na elaboração do relatório. A expectativa, segundo ele, é de que a matéria avance na casa logo após o feriado do Carnaval. No fim do ano passado, o Conselho Nacional de Política Energética decidiu aumentar gradualmente o percentual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel vendido no Brasil. Pelo acordo anunciado, o percentual atualmente estabelecido em 12% vai passar para 14% a partir de março desse ano e para 15% em 2025. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Às 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou neste sábado que a pasta vai fazer uma ação conjunta com o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz para ampliar a oferta de vacinas contra a dengue aqui no Brasil. A declaração foi feita durante a abertura do Centro de Operações de Emergências em Brasília. A iniciativa foi criada para monitorar e combater o surto de dengue no Brasil. De acordo com a ministra, a ideia da ação conjunta às entidades e que terá apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é agilizar a análise de novas vacinas em produção. Atualmente, a vacina contra a dengue disponível no Brasil é a Qdenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda. Segundo o Ministério da Saúde, vai somar esforços para ampliar a produção do imunizante da Takeda. Além disso, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma outra alternativa de vacina, chamada de Butantan DV. E uma aposta acertou sozinha 6 dezenas do concurso de número 2.684 da Mega Sena, sorteado neste sábado. E o sortudo vai levar para casa quase 95 milhões de reais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi feita em Brasília. O prêmio total é de R$ 94.839.718. Os números foram revelados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Confira os números sorteados: 17, 26, 45, 46, 48 e 53. Outras 109 apostas fizeram a quina e vão embolsar mais de R$ 57 mil cada. Além disso, 8.288 jogos tiveram 4 acertos. O prêmio, nesse caso, vai ser de R$ 1.071. Escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário, o pagamento do PIS/PASEP começa no próximo dia 15. Confira detalhes do calendário com Milena Abreu. Calendário de pagamento do abono PIS/PASEP 2024 para os trabalhadores e servidores que têm direito começa neste mês. O PIS é pago a trabalhadores formais e o PASEP para servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais. A novidade neste ano é que o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, tanto para quem recebe o PIS, como já acontecia, como para quem ganha o PASEP, que até o ano passado tinha o pagamento escalonado pelo dígito final do número de inscrição no programa. A primeira liberação do PIS/PASEP 2024, portanto, será feita no dia 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro, com novas liberações até 15 de agosto, quando receberão os aniversariantes de dezembro. O prazo para sacar o abono termina para todo mundo no dia 27 de dezembro. Lembrando que para ter direito ao benefício é preciso se encaixar nos critérios estabelecidos. O principal deles é ter recebido até 2 salários mínimos no ano de referência, que neste ano é 2022. O valor depende da quantidade de meses trabalhados. Se o beneficiário trabalhou o ano todo,
recebe um salário mínimo de abono, ou R$ 1.412. A estimativa é que 24 milhões e meio de pessoas recebam o abono PIS/PASEP este ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E o governo de Goiás declarou situação de emergência por causa da dengue na sexta-feira. O estado goiano atingiu por 4 semanas consecutivas a taxa de incidência de casos suspeitos de dengue acima do limite, que é definido pelo Plano de Contingência Estadual para Arboviroses. Só nesse ano, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 22.275 casos de dengue e 2 mortes. O número representa um aumento de 58% na comparação com o mesmo período de 2023. Em decreto, o governo autoriza medidas necessárias para evitar internações, casos graves e mortes. O decreto determina uma atuação conjunta para a execução de atividades de visitação domiciliar e demais ações de campo visando o combate do mosquito Aedes aegypti. Razível dos Reis, o secretário de Estado da Saúde, disse que 56 municípios goianos estão em estado de emergência. Segundo ele, o governo abriu uma sala de situação das arboviroses e do gabinete de combate à dengue. O projeto visa monitorar a situação epidemiológica e apoiar municípios nas iniciativas de combate ao mosquito. O secretário informou que a circulação viral da dengue no Brasil é preocupante e pode provocar uma inversão sorológica. Conforme ele, será autorizada a dispensa de licitação e a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de dengue. A Justiça proibiu a Prefeitura de Porangatu, no norte goiano, de usar dinheiro público para realizar um evento de carnaval. Conforme publicação nas redes sociais da cidade, o Carnafolia seria realizado entre os dias 9 e 12 de fevereiro e teria 9 shows de graça, além de concurso de rainha e princesa do carnaval. A Secretaria de Comunicação informou que o setor jurídico da Prefeitura está elaborando uma defesa na fase de recursos para tentar reverter a situação. A proibição do evento foi um pedido do Ministério Público de Goiás, que encontrou irregularidades nos contratos com artistas. Na decisão do dia 1º de fevereiro, o juiz Vinícius de Castro Borges diz que o Ministério Público de Goiás tomou conhecimento sobre a organização do evento no dia 17 de janeiro e começou a apurar contratos feitos pela Prefeitura. O órgão justifica que foram gastos cerca de R$617 mil com cachês de artistas, 250% a mais do que em 2023. E o governo, através da OVG, aumenta em mais de 260% a doação de kits de enxovais no estado. A reportagem você confere com Mário Júnior. O governo estadual, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, aumentou em 261% as doações de kits de enxovais. Em 2019, foram 3.943 doações, enquanto no ano passado atingiu 14.259 kits. Ao todo, nos últimos 5 anos, 38.364 kits foram entregues a adolescentes e jovens do programa Meninas de Luz e gestantes em situação vulnerável, amparadas pelo Goiás Social. O crescimento significativo se deve a investimentos em equipamentos modernos e capacitação para os colaboradores da linha de produção. Os itens, feitos 100% em algodão, garantem conforto e durabilidade, personalizados em diversas cores e modelos. Mensalmente, 1.500 kits são produzidos, estimando 18 mil entregas para 2024. Cada kit contém 15 peças, feitas por habilidosas costureiras e com a colaboração de idosos voluntários. Gracinha Caiado destaca o compromisso em oferecer o melhor aos beneficiários, melhorando a dignidade das mães ao vestir os seus filhos. Grávidas atendidas pelo programa Meninas de Luz expressam gratidão pelas roupas fornecidas pelo governo de Goiás, destacando a beleza, a qualidade e a realização do sonho de montar o enxoval de seus filhos. Mário Júnior, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. E Goiás e Vila Nova se enfrentaram na Serrinha e empataram por 0-0 em clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Goiano. O time esmeraldino teve mais posse de bola e exigiu boas defesas do goleiro Denis Júnior. Do outro lado, o goleiro Tadeu também fez boas defesas e evitou o gol do Tigrão.
Com o resultado, Vila Nova chega aos 13 pontos e continua na liderança da competição. O Tigrão voltará a campo na quarta-feira em casa contra a Jataiense. O Goiás, com 12 pontos, continua sendo o único time invicto na competição e segue na vice-liderança. Próximo jogo do Esmeraldino será quarta-feira fora de casa contra o Morrinhos. E o Santos segue firme e forte no Campeonato Paulista. Neste domingo, o Peixe bateu o Guarani por 2-0, com 2 gols do atacante Guilherme, que chegou aos 12 pontos no estadual. O time da Vila Belmiro lidera o Grupo A, com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, e encaminha assim uma vaga ao mata-mata mesmo com 7 rodadas de antecedência. Na sequência do Paulistão, o Santos encara o rival Corinthians na Vila Belmiro pela 6ª rodada da fase de grupos. O clássico será disputado na quarta-feira, a partir de 19h30. Já o Guarani joga na quinta-feira, às 21h30, diante do Inter de Limeira, no Brinco de Ouro da Princesa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Embrapa Soja e Fundação Meridional estão colocando 2 novas cultivares de soja no mercado. Segundo a Embrapa, elas se destacam por apresentar um ótimo potencial produtivo, sanidade, além de características da tecnologia intacta. Essas cultivares transgênicas possuem tolerância ao herbicida glifosato, o que facilita o controle de plantas daninhas e também agrega resistência a algumas lagartas. A cultivar vem superando os rendimentos das melhores cultivares, com ciclos próximos disponíveis no mercado, nas regiões de indicação de cultivo. Ela ainda apresenta uma estabilidade de produção, resistência ao acamamento, tipo de crescimento indeterminado e ciclo precoce. E o processo da colheita da soja do Brasil da temporada 23-24 atingiu 16% nessa semana, em ritmo adiantado na comparação com 9,36% da mesma época do ano passado e da média histórica para o período de 11%. Com o impulso dos acelerados trabalhos em Mato Grosso, é o que disse a consultoria Pátria Agronegócios. Por outro lado, a consultoria disse que o tempo chuvoso em outras partes da região central do Brasil impediu o avanço da colheita. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. Investimentos em energia solar devem ultrapassar 38 bilhões de reais em 2024, segundo a Absolar. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Felipe Moura. Investimentos em energia solar devem ser de cerca de 39 bilhões de reais em 2024. Além disso, devem gerar mais de 280 mil empregos no país, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Tal crescimento deve consolidar a energia solar como a segunda maior fonte de eletricidade do país, com 16,8% de participação na matriz elétrica. Essa posição foi conquistada em janeiro, após ter ultrapassado a energia eólica. A vice-presidente da Absolar, Bárbara Rubim, explica que o baixo custo é um dos motivos por trás do crescimento da energia solar fotovoltaica no país. Segundo ela, o cenário ideal é que haja um equilíbrio de participação das diversas fontes de energia limpa na matriz elétrica brasileira. O ideal, de fato, não é que o Brasil abandone, por exemplo, a energia das hidrelétricas. É que a gente aproveite as hidrelétricas que a gente já tem construídas e que já estão em operação e utilize-as como uma energia que vai suprir a solar e a eólica, por exemplo, quando a gente estiver num dia mais nublado ou quando a gente estiver num dia em que o regime de ventos está mais baixo. Goiás é um dos destaques quando o assunto é a geração própria em telhados e pequenos terrenos. Tendo apenas a 11ª população entre as unidades da federação, o estado já é o 7º quando o assunto é o número de gigawatts de capacidade instalada em geração distribuída. Foram mais de 5 bilhões de reais em investimentos desde 2012 no estado, de acordo com o coordenador da Absolar em Goiás, Francisco Maiello. Goiás tem aí em torno de 3.400.000 unidades consumidoras, né? Que é tudo, desde a tua residência até grandes indústrias, de todo esse montante, em torno de 120 mil já tem acesso à energia solar, sabe? Apesar de ser um número relevante, ainda representa aí
quase 4% apenas de unidades consumidoras. Então ainda tem muito mercado para crescer. O uso da energia solar deve continuar crescendo, não só nas residências e nas empresas. O setor público tem tratado a fonte de energia como estratégica para a melhoria de serviços voltados à população. É o caso de Mato Grosso do Sul, que pretende investir mais de 14 milhões este ano em iluminação pública com luminárias de LED, que geram energia a partir da luz solar. O montante é o triplo do que foi investido em 2023. Reportagem Felipe Moura. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Acre, Amazonas, Maranhão, Paraíba, Piauí e São Paulo são os estados que lideram a lista de motoristas com pendências no exame toxicológico. Isso de acordo com um levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Ao todo, no país, 1.162.058 condutores se encontram com o exame vencido por mais de 30 dias. Em números absolutos, São Paulo é o estado com o maior número de motoristas nas categorias C, D e E que ainda não realizaram o exame no país. Até o dia 26 de janeiro, 335 mil condutores, o que representa 14% do total de registrados no estado nessas categorias, ainda precisavam regularizar a situação. O teste obrigatório a cada 30 meses para portadores da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E que dirijam caminhões ou ônibus, por exemplo. O preço pode variar entre R$110 e R$300, a depender da região. Inicialmente, o prazo previsto para que a irregularidade começasse a ser convertida em multa era 29 de janeiro. Agora, motoristas dessas categorias C, D e E têm novos prazos para resolver a pendência. Quem tem CNH válido entre janeiro e junho será multado a partir do dia 1º de maio. Caso a validade da carteira expire entre julho e dezembro, as multas começam a ser aplicadas a partir do dia 31 de maio. E o Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento definitivo sobre a chamada revisão da vida toda, que visa incluir no cálculo da aposentadoria contribuições anteriores a julho de 1994. Estava na pauta da sessão da última quinta-feira, que sucedeu a abertura do ano judiciário de 2024, um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social para suspender os processos do tema. No entanto, não foi discutido pelos ministros. Segundo o STF, ainda não há previsão de quando a discussão vai retornar à pauta. Em dezembro de 2022, por 6 votos a 5, a Suprema Corte aprovou a revisão da vida toda. Os ministros validaram o entendimento do STJ de que os segurados do INSS têm direito de escolher a regra mais vantajosa no caso de alterações na legislação. Contudo, no início de 2023, a autarquia acionou o STF alegando, entre outros pontos, dificuldades operacionais e o alto impacto orçamentário que a decisão poderia trazer. A classe média terminou o mês de janeiro menos endividada. A inadimplência atingiu o menor nível desde março de 2022. Detalhes desses levantamentos você confere com Milena Abreu. O percentual de famílias endividadas aumentou no Brasil entre janeiro e dezembro. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, 78,1% das famílias começaram 2024 com dívidas. Praticamente o mesmo percentual em relação a janeiro do ano passado, mas meio ponto percentual a mais em relação ao último mês de 2023. Mas vale destacar que a taxa diminuiu quando consideradas apenas as famílias de classe média que têm rendimento entre 5 e 10 salários mínimos. 76,4% dos consumidores dessa faixa estavam endividados no mês passado, queda de 1,9 ponto percentual na comparação com dezembro e de quase 1 ponto percentual em relação a janeiro de 2023. Vale lembrar que o indicador apurado pela CNC considera dívidas em atraso ou não no cheque pré-datado, no cartão de crédito, no cheque especial, em carnê de lojas, empréstimos ou financiamentos. Com relação às famílias com dívidas em atraso, as inadimplentes, o monitoramento realizado mensalmente pela Confederação do Comércio mostra que o indicador caiu meio ponto percentual em janeiro,
na comparação mensal e 1,6 ponto percentual em relação a janeiro de 2023. A inadimplência dos brasileiros fechou janeiro de 2024 em 28,3%, o menor nível desde março de 2022. Já a parcela de famílias que declarou não ter condições de pagar suas contas em atraso e que, portanto, vai permanecer inadimplente, ficou em 12%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. A Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás decretaram ponto facultativo no Carnaval. Órgãos e entidades da administração pública poderão escolher se vão funcionar na segunda, terça e quarta-feira até às 14 horas. Vale lembrar que nesse ano o Carnaval começa no sábado e finaliza na terça-feira. Diversas cidades goianas divulgaram shows de graça para os foliões. Conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Estado, a determinação não se aplica para atividades essenciais, como, por exemplo, serviços de saúde, policiamento, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização. Já o decreto de número 447 da Prefeitura de Goiânia determina que titulares dos órgãos e entidades deverão informar ao gabinete do prefeito até o dia 7 de fevereiro os servidores que estarão de plantão no dia 10 a 13 de fevereiro. Uma operação policial realizada em Rio Verde culminou na prisão de 2 suspeitos e na apreensão de mais de 2 toneladas de fios de cobre, avaliados em R$90 mil. A ação, coordenada pelo Batalhão Rural em parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, teve como foco combater a crescente problema de furto de fiações elétricas na região sudoeste de Goiás. Durante a operação, as equipes conseguiram localizar 2 caminhões que saíram de Rio Verde em direção a Goiânia. Os veículos foram interceptados em uma empresa de reciclagem, em uma ação conjunta que visava desarticular a cadeia criminosa por trás do comércio ilegal de materiais. Na revista realizada na empresa de reciclagem, os policiais encontraram mais de 2 toneladas de cobre, além de 162 quilos de cabos de alta tensão subterrâneos. Esses materiais foram identificados por técnicos da empresa Equatorial como destinados para uso em subestações de energia elétrica. Além disso, foram identificados cabos de aterramento sem origem comprovada. O proprietário da empresa de reciclagem, que já possuía registro criminal por receptação, foi preso em flagrante junto com o sócio. Além disso, um dos funcionários da empresa estava foragido, sendo detido com um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E um reforço na segurança pública. O Estado nomeia mais de 800 novos policiais aprovados em concurso. Vamos saber os detalhes com Leandra Matos. O governo de Goiás publicou decretos de nomeações de concursados para as forças de segurança do Estado. São 799 aprovados no último concurso da Polícia Civil e 39 para a Polícia Militar. A nomeação da Polícia Civil abrange 40 novos delegados, 430 agentes de polícia, 273 escrivães de polícia da terceira classe e 56 papiloscopistas policiais. A chegada dos novos agentes fortalecerá a capacidade investigativa e administrativa da Polícia Civil. Já para a Polícia Militar, o decreto prevê a nomeação de 39 candidatos do concurso público de 2022 para suprir vagas de candidatos faltosos e desistentes nas últimas chamadas. Eles foram nomeados ao cargo de soldado combatente de segunda classe e vão atender nas unidades da Polícia Militar de Goiânia, Anápolis, Lusiânia, Rio Verde, Catalão, Ceres, Formosa, Porangatu, Jataí, Goianésia, Águas Lindas, Uruaçu e Caldas Novas. Nas 2 primeiras etapas de nomeações para a PM, o governo de Goiás já chamou 1.200 soldados, 700 em maio e 500 em setembro no ano passado. A previsão é de nomeação de mais 300 concursados em julho deste ano. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. E 3 partidas completaram o domingo de futebol pelo Campeonato Goiano. Além do clássico da capital, que terminou sem gols entre Goiás e Vila Nova, teve direito à goleada do Anápolis por 4-0 diante da Aparecidense. Empate por 2-2 entre Jataiense e Morrinhos, além do triunfo do Goiatuba diante do Craque fora de casa por 1-0.
O Corinthians perdeu por 3-1 para o Novo Horizontino neste domingo, na Neoquímica, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, e vê a crise aumentar. O Timão foi dominado pelo Novo Horizontino e sofreu 3-0, com 3 gols de Jenison antes de descontar com Yuri Alberto. A pressão aumenta sobre o técnico Mano Menezes, mas o presidente Augusto Melo fez uma promessa antes da bola rolar. Só vai cogitar a demissão quando conseguir os reforços prometidos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35. E no último período, a cultura do arroz do Rio Grande do Sul foi beneficiada por uma excelente incidência de radiação solar, conforme apontado pelo informativo conjuntural da Emater, divulgado na última quinta-feira. O clima propício, especialmente nas áreas em fase de emborrachamento, emissão de panículas e floração, combinado com a baixa umidade relativa, proporcionou uma condição ideal para o desenvolvimento saudável de lavouras. Quanto à comercialização, o levantamento semanal de preços realizado pela Emater do Rio Grande do Sul no estado indicou uma redução de 1,50%, passando de R$ 124,91 para R$ 123,04 por saca de 50 quilos.